Oi, eu sou a Ellen e eu vou apresentar o último trabalho sobre desenvolvimento humano, focado na parte dos sistemas. Essa ecografia ela é da minha sobrinha que eu consegui com a minha irmã, então para ilustrar o trabalho. Bom, eu vou começar falando sobre a formação do sistema cardiovascular com a formação dos vasos sanguíneos, que essa formação ela acontece pela junção das ilhotas sanguíneas, sendo que as células da periferia da ilhota, elas formam as células endoteliais e as mais internas, as hemácias, que são essas da segunda imagem, destacadas em rosa. Bom, no tronco e nas extremidades, o mesoderma ele vai formar a parede vascular. Na cabeça, o mesênquima, que vem da crista neural, ele forma o tecido conjuntivo e o músculo liso do vaso. E nas primeiras semanas do desenvolvimento, o saco vitelino ele produz esses eritrócitos, que são essas células apontadas aqui. Então, a hematopoese intraembrionária, que é basicamente o processo de produção, reposição e especialização das células sanguíneas, ela começa no mesoderma lateral esplâncnico, junto com uma parte da aorta dorsal, e depois ela passa para uma outra região, que é chamada de aorta genital. Então, as células tronco, que são as hematopoéticas, né, que são dessa primeira imagem, não essas grandonas, essas são células adiposas. As demais, então, elas vão migrar para o saco vitelino, a placenta e o fígado, sendo que o fígado ele produz as hemácias nesse período. Então, depois do período embrionário, as células hematopoéticas que estavam no fígado, elas passam para o baço, que está aqui na terceira imagem, só para ter uma localização dele no corpo. E depois esse baço também vai conter linfócitos, que é um exemplo essa célula circulada na segunda imagem. Bom, agora falando mais especificamente sobre o coração. A formação dele vem de dois tubos endocárdicos que eles vão se fundir quando os folhetos do embrião eles se aproximam no dobramento do embrião, né? Então, o tubo cardíaco ele vai ser formado pelas cavidades que são o bulbo cardíaco, o ventrículo, o átrio e o seio venoso. O revestimento endotelial vai ser o endocárdio junto com o mesoderma, o miocárdio aqui, e o epicárdio. Então, o endo, o mio e o epicárdio. Esse coração ele já vai começar a funcionar, a bater lá pelo 22º dia, e as contrações musculares elas vêm em ondas daqui do seio venoso para o bulbo cardíaco. Então é dessa direção aqui. Essa imagem ela mostra alguns componentes do sistema arterial que eu vou falar agora. Então, os arcos aórticos, esse primeiro círculo, eles vêm do bulbo cardíaco, eles vão se ramificar nos arcos branquiais e, bom, a troca dos gases ela vai acontecer lá na placenta. O sangue desses arcos ele vai vir para as aortas, para um par de aortas dorsais. E essas aortas elas vão se fusionar, se ramificar e elas vão irrigar os derivados dos somitos e o tubo neural. E elas também levam o sangue para o saco vitelino para a placenta. Bom, o sangue da cabeça e do tronco ele volta para o coração através das veias cardinais comuns, aqui, e que vão levar até o seio venoso. Bom, então o tubo cardíaco ele vai se dobrar e o bulbo cardíaco ele vai formar o ventrículo direito e o ventrículo que a gente falou antes, ele forma o ventrículo esquerdo. Então o átrio ele se expande e forma os dois átrios, o direito e o esquerdo.
O seio venoso, ele tem o corno esquerdo, que forma o seio coronário, e, e o corno direito, ele forma a parte lisa da parede do átrio direito. Também tem a formação do nó sinoatral, que ele vem por causa que as células que iniciam a onda excitatória, elas migram para o átrio direito. E aí formam o nó sinoatral. Bom, existem estruturas também, que são os coxins endocárdicos, aqui que não acabaram não sendo circulados, mas aqui. Eles são basicamente espessamentos que ajudam na propulsão do sangue. E eles vão se fusionar e formar o septo intermédio. Bom, vai vir do átrio, aquele átrio primitivo, vai vir uma membrana fina, que é o septum primum. Esse aqui. A apoptose das células da parte dorsal desse septum vai formar o ostium secundum, aqui na segunda imagem. E, bom, que esse ostium secundum, junto com uma abertura chamada de forame oval, vai fazer a passagem do sangue do átrio direito para o esquerdo. E o refluxo do sangue, a volta dele, ela é impedida de acontecer por causa da posição do septum primum ao secundum. Além disso, também, de encontro com o septo intermédio, que foi formado lá antes, ele vai crescer um septo interventricular, que vai separar o bulbo cardíaco do ventrículo primitivo. Então, vai separar os dois ventrículos. E também vai ter a separação do tronco pulmonar e do tronco aórtico, que ela acontece por causa de cristas que crescem em espiral e se fundem entre si e também junto com o septo intermédio. Então, toda a estrutura cardíaca, assim, já como ela é no adulto, ela vai ser formada já entre a sexta e a oitava semana. Então, a veia cava superior, então ela vem da veia cardinal anterior direita e da veia cardinal comum. E a veia cava inferior, ela vem das veias cardinais posteriores. Então, em algum momento, o sangue do lado esquerdo do fígado, ele vai para a veia vitelina direita, que é o primeiro círculo aqui. E essa veia vitelina, ela vai originar as veias hepáticas e a veia mesentérica superior, que a função dela é drenar o sangue das alças intestinais. E é uma parte da veia umbilical, que é esse segundo círculo, que vai levar o sangue da placenta para o fígado. E também tem o ducto venoso, que é uma comunicação entre essa veia umbilical e a veia cava inferior. Aqui nessa segunda imagem, só para a gente ver a diferença das artérias e de uma veia. Certo, então a veia cava, falando aqui mais ou menos sobre a circulação fetal, como ela acontece, a veia cava inferior, ela vai receber o sangue sem oxigênio dos membros inferiores, do abdômen e da pelve. O átrio direito, ele recebe o sangue da veia cava inferior e superior, das duas, e da coronária. Depois passa para o átrio esquerdo e para o ventrículo direito. Eu estou fazendo sinais aqui, mas eu não sei se na tela talvez espelhe. Bom, no átrio esquerdo, então, o sangue ele vai ser misturado com o sangue oxigenado, ele vai ser misturado com um pouco do não oxigenado das veias pulmonares e ele passa para o ventrículo esquerdo e para a aorta. Então, do ventrículo direito, depois o sangue ele sai do coração pelo tronco pulmonar, aqui, com volume e fluxo baixos.
Bom, a pressão na artéria pulmonar, ela é alta e a maior parte do sangue ela vai ser desviada para irrigar a parte inferior do corpo e voltar para a placenta. Bom, então sobre a formação do sistema respiratório, recapitulando o que foi falado no outro vídeo, o processo frontonasal, então ele origina a raiz do nariz, aqui em cima. Os processos nasais laterais, eles formam as asas, aqui e aqui. E o restante aqui, o restante do dorso, do nariz e a ponta, e o septo nasal também, eles vêm da fusão das preeminências nasais medianas. Aqui. Então, só para recapitular essa formação aqui. Tá, desculpa. Bom, o epitélio olfatório, ele vai ser diferenciado dos placoides nasais, aqui, que vão se invaginar e formar as cavidades nasais. Então, na quarta semana, o endoderma de uma parte da faringe, ele vai sofrer evaginação para o mesoderma lateral esplâncnico e forma o tubo laringotraqueal. Esse tubo, ele forma a laringe, a traqueia e a árvore brônquica, que estão mostrados aqui nessa segunda imagem, o que cada um é. Bom, o endoderma, ele vai formar o revestimento e as glândulas, e o mesoderma lateral esplâncnico, ele forma então o tecido conjuntivo, musculatura lisa e os capilares do sistema respiratório. Então, na quarta e na quinta semana, o sulco laringotraqueal, ele se transforma na glote, aqui, com a epiglote na parte cranial, aqui, então nesse círculo, e as preeminências aritenoides, aqui. As prominências aritenoides do lado. Depois vai formar aqui a cartilagem aritenoide, a cartilagem cricoide e a cartilagem da tireoide. Então, essas que eu acabei de falar, na verdade, agora, as cartilagens tireoide, cricoide e aritenoides, elas vêm do mesênquima, que envolve a laringe, e se diferenciam nessas cartilagens. Só inverti a ordem. Bom, então lá pela 10ª semana, um par de dobras laterais e recessos vão formar a estrutura para as cordas vocais e os ventrículos da laringe. E com 2 meses já é possível perceber, já existem, né, os movimentos respiratórios, que eles vão preparar os músculos do bebê e estimular o desenvolvimento dos pulmões. Bom, então já no 6º mês de gestação, os pulmões eles têm alvéolos com epitélio simples cúbico e células vão produzir essa surfactante pulmonar, que está aqui. São células, o nome delas são pneumócitos de tipo 2, na verdade. E essa surfactante, ela facilita a expansão na inspiração e evita também o colapso na expiração. Bom, então o folheto visceral da pleura pulmonar, ele vem do mesodermo lateral esplâncnico. Então esse mesodermo lateral esplâncnico, ele forma muita coisa. E o folheto parietal, ele vem do mesodermo lateral somático. Certo. Então, o diafragma, que ele separa a cavidade torácica da abdominal, ele é formado pelo septo transverso, mesentério do esôfago, pelas pregas
pleuroperitoneais e pelo mesênquima da parte dorsal. Aqui está dividido, cada um desses componentes dividido em cores e representado aqui no desenho. Então, o septo transverso, ele vai se fundir com a parte ventral do mesentério esofágico e vai separar o coração do fígado. Bom, agora sobre a formação do sistema digestório. Então, o intestino primitivo ele se forma no momento quando o embrião, que ele está plano em disco, ele se fecha em tubo, ele se dobra num tubo. E, bom, as extremidades do endoderma, elas ficam mais próximas e elas vão incorporar uma parte da vesícula vitelina, que eu falei antes, né? E, bom, vai ser formado os 3 tipos de intestinos, o anterior, o médio e o posterior, que estão representados aqui, são circulados nessa imagem. E, bom, o intestino anterior, ele forma faringe, esôfago, estômago, duodeno, pâncreas, fígado e vesícula biliar. O intestino médio, ele vai derivar o jejum e o ilho e parte do intestino grosso. E o restante do intestino grosso daí fica responsável pelo intestino posterior. Bom, o endoderma do intestino primitivo, então, ele forma o revestimento do trato digestório dos anexos. O mesoderma lateral esplâncnico, ele forma tecido conjuntivo, músculo liso e o epitélio do peritônio visceral. E o mesoderma lateral somático, ele forma o peritônio parietal e a derme do abdômen. Então, são vários derivados ali. Bom, o esôfago, então, ele vem da dilatação de uma parte do intestino anterior. Ele vai ter um crescimento mais rápido da parte dorsal e por isso tem a curvatura do estômago. Essa é a explicação. Bom, o estômago ele vai se conectar às paredes corporais pelos mesentérios. E no mesentério dorsal vai se desenvolver o baço, então que eu já falei, e a cauda do pâncreas. E no mesentério ventral, o fígado. Bom, o mesentério dorsal ele vai formar então a bolsa omental, esse primeiro círculo aqui, e o grande aumento maior aqui. Bom, os dois lados desse aumento maior, eles vão se fusionar e vão obliterar essa bolsa aumental. E o aumento menor, que também existe, ele vem do mesentério ventral, que fica entre o fígado e o estômago. Então, nesse caso, o mesodermo lateral esplâncnico, ele forma o tecido conjuntivo do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas. E no 3º mês já começa a ser produzida a bile, que ela é armazenada e depois ela vai para o intestino delgado. Então, o pâncreas ele é formado pela fusão de 2 brotos, o dorsal e o ventral. E quando o duodeno ele rota, ele forma uma alça e esses brotos vão ser fusionados. O endodermo desses brotos ele vai formar uma rede de tubos que vão se transformar nos ductos, que eles vão conduzir as enzimas para o duodeno, então. E também tem a produção, a existência das células das ilhosas e Langerhans, que são responsáveis pela secreção de insulina e do glucagon já no 5º mês. Então, isso acontece já na vida intrauterina. Então, conforme a alça intestinal ela cresce, ela se expande, ela vai para dentro do cordão umbilical e ela também sofre rotação. E no 3º mês, então o fígado ele diminui
e a cavidade abdominal aumenta. Então, as alças intestinais elas voltam para o abdômen. O intestino delgado ele volta antes e o seco, que é aqui, esse primeiro círculo, enfim, ele se alonga. Não, desculpa. O seco ele cresce para baixo. Quem se alonga é o cólon, que é esse segundo círculo. Esse. Eu confundi os dois nomes. Bom, também vai ser formado o apêndice secal, então. A cloaca, aqui, então ela, primeiramente, ela é comum tanto ao sistema digestório quanto ao urinário. E, bom, o septo uroretral, aqui, ele vai separar a cloaca em duas regiões, que são o seio urogenital e o canal anorretral. Isso que tá aqui, o canal anorretral e o seio urogenital, que não tá escrito aqui. Bom, enfim, quando o septo uroretal ele alcança a membrana da cloaca, ele vai dividir ela também em duas membranas, na urogenital e na anal. Certo. E as membranas bucofaríngea e a cloacal, elas vão se degenerar porque não vai ter vascularização nessa parte. E isso vai acabar levando a comunicação do tubo digestório com o exterior. Bom, agora então sobre o sistema urinário. Existem os túbulos nefrogênicos, que eles são formados a partir de acúmulos do mesoderma intermediário. Vai ter 3 sistemas renais, mas só um vai ser o definitivo. O primeiro é o pronéfro, que ele se degenera logo, ele não é funcional. Depois tem o mesonéfro, que ele é composto por túbulos que vão se abrir em ductos. E então, os túbulos mesonéfricos do mesonéfro, eles vão formar as unidades excretoras, que são um adiantamento do néfron. E, bom, a extremidade proximal vai se expandir na cápsula de Bowman, aqui, e vai circundar o glomérulo. E esses dois, a cápsula de Bowman e o glomérulo, vão formar o chamado corpúsculo renal. Esse mesonéfro ele é funcional até a 10ª semana. E, bom, aqui no sexo masculino, não no feminino, os ductos do mesonéfro e alguns túbulos, eles vão continuar no sexo masculino e vão auxiliar na formação dos ductos genitais. Bom, o seio urogenital ele vai formar a bexiga e uretra. E em um primeiro momento a bexiga ela é contínua com o alantoide, mas depois isso não vai continuar assim. O alantoide ele vai se tornar numa outra estrutura, que é o cordão fibroso. Então, na 5ª semana, as cristas gonadais, elas, que são é outro nome para as gônadas em formação, elas são espessamentos do mesoderma intermediário, que fica entre o mesonéfro e o mesentério dorsal. Elas vão ser constituídas pelo epitélio celomático, que são os cordões sexuais, que eles vão formar os cordões sexuais, e pela crista mesonéfrica. A gônada, então, primeiramente, ela é formada por um córtex e uma medula. Bom, falando sobre o sexo masculino, então.
O fator determinante testicular, ele é expresso pelo gene SRY, que é uma sigla do inglês, que vem de um braço do cromossomo Y, e ele induz a diferenciação das células dos cordões sexuais primários em células de Sertoli, que foi falado lá nos primeiros vídeos. Então, essas células de Sertoli, elas induzem a migração das células mesenquimais dos mesonéfros e que vão ser transformadas em células endoteliais. E também estimulam a diferenciação de outras células em células de Leydig, e tem outras funções também. Então, também tem os cordões seminíferos, que eles são formados pelas partes externas dos cordões sexuais, as células de Sertoli e os gonócitos. Bom, isso está representado aqui na segunda imagem, né? E aqui na primeira são as células de Sertoli e aqui na terceira as células de Leydig. Mas então, continuando. Tem os túbulos retos também, que eles, daí ao contrário, eles contêm as partes internas dos cordões sexuais. E as células de Leydig, que elas já aparecem na 8ª semana e elas acabam sendo degeneradas depois da 17ª. Mas elas voltam a ser produzidas no período pós-puberdade. A função dessas células no período intrauterino é de secretar andrógenos por influência do hormônio do HCG, e isso vai diferenciar os ductos genitais masculinos e a genitália externa. Deixa eu só tomar uma água. Bom, então tem o hormônio antimuleriano, que ele é produzido pelas células de Sertoli também. Ele, antes, como eu falei, vai desenvolver o trato reprodutor masculino, e esse AMH, da célula de Sertoli, ele vai inibir o desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos, que formam o sistema feminino. Isso aí. Então as células de Leydig, elas também secretam testosterona, né? E os ductos mesonéfricos, eles vão originar os epidídimos, aqui, os ductos deferentes e as vesículas seminais. Os canais eferentes, então, eles vêm dos túbulos mesonéfricos que sobraram. O epitélio glandular da próstata, aqui, ele, e das glândulas bulborretrais também, ele vem do endoderma do seio urogenital. E o mesoderma, que está ali associado junto, ele vai se diferenciar no estroma e no músculo liso, que está representado aqui nessa segunda imagem. Então, os testículos, primeiramente, eles estão na cavidade abdominal, mas já no 3º mês, eles vão migrar para a região inguinal, e eles só são mantidos lá por causa do gubernáculo, aqui e aqui, que ele vai ligar a gônada junto à superfície interna das pregas lábio-escrotais. Então, o peritônio ele vai vaginar e vai formar o processo vaginal, que é o que está circulado. Bom, vai ter um momento que esse gubernáculo ele vai diminuir e os testículos eles vão poder se movimentar na bolsa escrotal. Tá, aqui. A parte caudal, então, do processo vaginal, que foi falado antes, aqui em cima, vai formar daí a túnica vaginal. Bom, sobre o sexo feminino, então, aqui, aqueles cordões sexuais primários, que foi falado antes, eles vão ser degenerados e vai ser formados os cordões sexuais secundários. Então, os gonócitos, eles se diferenciam nas oogônias, que vão formar os oócitos primários, com as células foliculares ao redor deles.
E, bom, vai ter a fragmentação desses cordões sexuais que vai produzir os folículos primordiais. Os ovários também, aqui, eles já são formados entre a 13ª e a 17ª semana, nesse período. Bom, tem os ductos mesonéfricos, então eles desaparecem, eles só são úteis na formação do sistema masculino. E os paramesonéfricos, eles vão formar as tubas uterinas, então, o útero, e a parte de cima da vagina. O restante da vagina, ele vem do seio urogenital. O ímen, ele é formado por epitélio, são duas camadas, e tecido conjuntivo. Aqui também é uma ecografia da minha sobrinha de quando descobriram que era uma menina. Então, mostrando a definição do sexo feminino na ecografia. Bom, as genitálias externas, tanto masculina quanto feminina, elas são indiferenciadas até o 3º mês. Então, elas são formadas pelo tubérculo genital, que origina, o primeiro círculo aqui em cima, ele origina a glândula do pênis ou o clitóris, pelas pregas urogenitais, é o último círculo, que eles podem ou se fusionar no corpo do pênis, ou ficar separadas e formar os pequenos lábios, e aqui pelas pregas lábio-escrotais. Bom, agora então sobre sistemas esquelético e muscular. Lá no somito, então, tem uma cavidade com células que formam o esclerótomo. Então, aqui o somito, aqui o esclerótomo. Essas células vão migrar e ficar em torno da notocorda e do tubo neural e vão formar a coluna vertebral. E aqui mostra esse círculo. Cada vértebra, então, ela é formada pela metade caudal do somito anterior e pela parte cranial do seguinte. O espaço entre as vértebras é formado por anel fibroso, núcleo pulposo, e isso vai formar os discos intervertebrais, que está representado na segunda imagem. Primeiramente, as vértebras são formadas por tecido mesenquimal. Bom, no somito também tem o dermátomo, que forma a derme do pescoço e do tronco, e o miótomo, que forma a musculatura do tronco e dos membros, que é o que está circulado aqui. Bom, o miótomo, ele também sofre uma outra divisão em epímero, que forma os músculos extensores da coluna vertebral, e no hipômero, que forma... ele é dividido em 3 camadas musculares na parte torácica e abdominal. E, bom... aqui voltou sem querer. Bom, então, cada músculo que vem do miótomo, ele se conecta com 2 vértebras e isso facilita o movimento da coluna vertebral. E também células do hipômero vão migrar para a parede ventral do corpo. Os nervos espinhais, então, eles vão se dividir num ramo dorsal, que vai para o epímero, e um ventral que vai para o hipômero. Os tendões dos músculos extensores da coluna vertebral vêm do somito, e os tendões da musculatura do hipômero vêm do mesoderma lateral somático. As costelas, então, elas vêm da condensação do mesênquima. Os processos, eles se iniciam cartilaginosos e começam a se ossificar lá pela 6ª semana. O externo, ele vem de 2 áreas de condensação do mesoderma lateral, e as clavículas são os primeiros ossos a se formarem. Elas vêm da crista neural. Aqui na segunda imagem agora, a base do crânio vem dos somitos e sofre o tipo de ossificação endocondral. E os demais ossos, eles se formam por ossificação intramembranosa.
E a fonte de musculatura da cabeça e do pescoço, ela vem dos somitômeros, principalmente. Bom, os membros, eles começam a ser formados na 4ª semana, sendo que os superiores, eles vêm primeiro. Bom, os primórdios deles, né, na formação vem do mesoderma lateral somático. Depois, vão adquirindo um formato de remo. O mesênquima ele vai se condensar e formar cartilagem e hialina. Na 6ª semana já se pode ver o punho, o cotovelo e os raios digitais. Na 7ª semana acontece a ossificação endocondral e lá na 8ª os dedos já estão separados. O ectoderma, então, ele vai derivar o epitélio da epiderme e os anexos, e na palma das mãos vai surgir, e na ponta dos pés também, vai surgir os coxins volares. Eles também estão nas pontas dos dedos também, esqueci de citar. E eles vão formar as nossas digitais, né? Bom, os tendões dos membros, então, eles vão se diferenciar do mesoderma lateral somático. E aqui na última imagem está representada a rotação que os membros sofrem. Bom, agora a formação do sistema tegumentar. Bom, da pele, então a epiderme e os anexos vêm do ectoderma, a derme vem do mesoderma, sendo que dos membros do abdômen ela vem do mesoderma lateral somático e na face ela vem do ectoderma. No segundo mês, então a epiderme ela já tem uma camada basal, que é a periderme, que permite a passagem das águas, água e eletrólitos para o líquido amniótico. Depois, mais tarde, a epiderme vai ter os estratos basal, espinhoso, granuloso e córneo, que tem células mortas. E ricas em queratina, por isso que a pele se torna essa barreira que ela é. Bom, no fim do primeiro trimestre já são encontradas as células de Langerhans, que vêm da medula óssea, que são essas da segunda imagem, as células de Merkel e os melanócitos, sendo que as de Merkel e os melanócitos vêm da crista neural e já estão representadas na terceira imagem. Bom, com 4 meses o feto já tem pelos, como cílios, sobrancelha, cabelos, e eles têm pelos finos, que depois vão ser substituídos por pelos mais grossos e definitivos. As glândulas mamárias, então, elas vêm do ectoderma por indução do mesoderma. E isso no sexo masculino também, mas daí no masculino os ductos lactíferos eles vão regredir. Bom, agora eu vou citar algumas anomalias do sistema, que tem relação com os sistemas. São muitas, né? Tem muita coisa que pode dar errado, mas basicamente aqui a gente tem a fístula traqueosofágica, que é quando acontece uma comunicação que não era para acontecer entre a traqueia e o esôfago. A doença da membrana hialina, que ela acontece por causa da deficiência daquela surfactante que eu falei antes. Isso causa dificuldade em respirar no bebê e pode levar a lesões por causa do esforço para expandir os alvéolos. A onfalocele, que é o não retorno das alças intestinais de forma correta. A hérnia umbilical, que é quando os intestinos voltam para a cavidade abdominal e formam essa hérnia. A gastrosquise, que tem a não formação normal da parede abdominal. Além disso, tem o ânus imperfurado, que não acontece a perfuração da membrana cloacal da forma que deveria, ou então o septo uroretral ele não é desenvolvido corretamente também. Temos o rim supranumerário, mas também a gente tem a não formação de nenhum dos rins, que é muito perigoso. Tem pseudo-hermafroditismo masculino e feminino, o criptorquidismo,
que é a retenção dos testículos na cavidade abdominal, e se eles não descem, depois que o bebê nasce, precisa ser feita cirurgia. Temos espinha bífida oculta também, onde algumas vértebras são afetadas, mas a medula espinhal e as meninges ficam no lugar. Já com a meningocele e a meningomiocele, mais vértebras são afetadas e tem problemas mais graves. Tem a meningoencefalocele, que não tem a ossificação no osso occipal, e em uma parte do encéfalo e as meninges saem da caixa craniana. Também tem o dedo supranumérico, que é quando tem mais dedos, ou a fusão dos dedos também pode acontecer. Bom, essas são as minhas referências, aqui também. E obrigada pela atenção até aqui.